Informações garantem que jovem meio-campista, que acabou de fazer a sua estreia pelos profissionais do Corinthians, já está no radar de clubes da Europa. Meia Renato Augusto anunciou a sua aposentadoria do futebol e o zagueiro Davi Luiz voltou a se declarar ao Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do zagueiro Davi Luiz, que mais uma vez não perdeu a oportunidade de se declarar ao Corinthians. Davi Luiz é um zagueiro que é muito conhecido no mundo do futebol. Ele que teve passagem por grandes clubes da Premier League, Chelsea, Arsenal, jogador da seleção brasileira por vários anos, inclusive esteve na Copa do Mundo aqui no Brasil 2014 e era o zagueiro titular naquele 7-1 contra a equipe da Alemanha. Um jogador que acabou construindo uma carreira de sucesso, principalmente fora do Brasil. Quando retornou ao país, acabou se acertando com o Flamengo, o salário muito alto e tudo mais. Depois que terminou seu contrato com o Flamengo, ficou alguns meses na equipe do Fortaleza. E sempre quando ele teve a oportunidade, ele falou do Corinthians, dizendo que gostaria de jogar no Timão e tudo mais. E agora, com 38 anos, ele está na equipe do Pafos FC do Chipre, deu uma entrevista ao Estado de São Paulo e mais uma vez se declarou ao Corinthians, dizendo que gostaria muito de ter jogado no Timão e que é corintiano. Vamos para as palavras dele. Eu sou corintiano de pequeno, nascido em Diadema, que todo mundo sabe, joguei na escolinha do Marcelinho Carioca, que depois se transformou na escolinha do César Sampaio. Eu sempre que estive na Europa, sempre pensei em jogar no Corinthians. Nunca tive a oportunidade, mas foi algo que eu não vejo como uma lacuna, vejo como algo bom. O Corinthians vai ter sempre espaço dentro do meu coração. É um clube que eu torço mesmo de longe. Então, Davi Luiz, várias vezes ele disse que é corintiano, que gostaria de jogar no Timão e mais uma vez não perdeu a oportunidade, se declarando ao nosso Corinthians. A minha opinião quanto a essas palavras do Davi Luiz é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que é muito conhecido no mundo da bola, jogador que teve uma carreira passando por grandes equipes da Europa. Não é fácil construir uma carreira passando pelo Chelsea, passando pelo Arsenal, ficou por muitos anos na titularidade da seleção brasileira, ficou marcado como sendo o zagueiro titular daquele 7-1 contra a equipe da Alemanha. Em 2021, 2022, naquele período ali, quando o Paulinho retornou, naquela época tinham muitas informações dizendo que o Davi Luiz também poderia vir jogar no Corinthians, principalmente por causa do agente do Paulinho, que na época era o mesmo do Davi Luiz. Hoje eu não posso afirmar para vocês que é o Kia Jorabichan. Então, muitos corintianos gostavam dessa ideia, de repente o Davi Luiz jogar no Corinthians. Eu particularmente gostava muito dessa ideia. Eu gostaria que o Davi Luiz tivesse jogado no Corinthians, mas o Davi Luiz, quando retornou ao Brasil, foi logo quando ele terminou seu período na equipe do Arsenal e voltou a peso muito alto, salário muito alto e absolutamente que acabou se acertando com o Flamengo. Ele falou que não teve a oportunidade de jogar no Corinthians, então não pode dizer para vocês se o Corinthians ao menos tentou contratá-lo. Analisando o que ele disse, não. Ou de repente o Corinthians procurou e não entraram em acordo de salário. Mas fato é que hoje estamos falando de um jogador que está com 38 anos, está na equipe do Chipre. Claro, se amanhã o Corinthians de repente procurá-lo, eu acredito que ele venha, mas hoje estamos falando de um atleta que caminha para o final da sua carreira e vai ficar mesmo marcado como mais um atleta que tentou jogar no Timão, mas não conseguiu. E agora vamos falar sobre Renato Augusto, que anunciou a sua aposentadoria. Renato Augusto não jogará mais futebol profissionalmente. O Renato está marcado para nós torcedores do Corinthians, está na história do Timão.
jogador que fez muito sucesso com a nossa camisa, uma qualidade extraordinária no meio de campo. Teve duas passagens pelo Timão. A primeira começando lá em 2013 e foi até o final de 2015 e foi na primeira passagem que ele teve seus momentos mais vitoriosos com a camisa do Timão, conquistando 3 títulos: Recopa Sul-Americana 2013, Campeonato Paulista 2013, Campeonato Brasileiro de 2015. No final de 2015, o Renato, como praticamente todo aquele time do Corinthians 2015, seguiu para o futebol chinês, onde ele permaneceu até 2021. O Renato, quando estava no futebol chinês, ele sempre falava que quando voltasse ao Brasil, ele queria retornar ao Corinthians e cumpriu a promessa. Em 2021, ele retornou ao Timão, ele ficou no Corinthians nessa segunda passagem até o final de 2023, aí não teve seu contrato renovado, ele acabou se acertando com o Fluminense. Há alguns meses ele rescindiu com o Fluminense e nessa quinta-feira, dia 18 de setembro, o Renato, através de uma entrevista, ele acabou revelando que não jogará mais futebol profissionalmente e que agora vai continuar, claro, trabalhando com futebol, mas vai concluir os seus cursos de licença de treinador e tudo mais. Então, Renato Augusto, conhecido entre nós, Reinato Augusto, está aposentado, não joga mais futebol profissionalmente. A minha opinião quanto ao anúncio do Renato Augusto de que não será mais jogador profissional é a seguinte: por mais que nós estejamos falando de um jogador que já encerrou a sua trajetória dentro do Corinthians, ele que deixou o Timão no fim de 2023, quando não renovou o contrato, mas ouvindo do Renato, ele dizendo que não jogará mais futebol profissionalmente, confesso a vocês que eu, como um fã do Renato Augusto, não sei explicar para vocês uma mistura de sentimento de tristeza ou de boas lembranças do que ele fez com a camisa do Corinthians. Estamos falando de um atleta não somente pela qualidade dentro de campo, mas dono de um caráter incalculável. Renato Augusto, um jogador que sempre honrou a nossa camisa dentro e fora de campo, cumpriu a promessa de voltar para o Timão quando deixasse o futebol chinês. Um jogador muito vitorioso. Agora, falando do que ele fez dentro de campo, o Renato jogava de terno, como nós corintianos costumávamos dizer, com as grandes apresentações que ele fazia dentro de campo. Vai deixar saudades em nós corintianos, vai deixar saudades em quem teve a oportunidade de vê-lo jogar. Então, estamos falando de um atleta que vai deixar ótimas lembranças para nós, torcedores do Corinthians. Foram mais de 120 jogos com a camisa do Timão, como eu disse, 3 títulos conquistados, e eu só tenho uma coisa a dizer em relação ao Renato Augusto: obrigado. Obrigado por tudo que você fez com a camisa do nosso Timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre jovem volante, jovem meio-campista do Corinthians, de apenas 19 anos, que acabou de aparecer nos profissionais, mas já está sendo acompanhado bem de perto por clubes da Europa, mais precisamente do futebol português, e já tem um clube acompanhando com uma aproximação ainda maior, e há quem diga que em breve o Corinthians poderá receber uma proposta por ele. Eu estou falando do jovem André Luiz, de apenas 19 anos, jogador que tem uma multa rescisória. Hoje ele está avaliado em mais de 630 milhões de reais. O Dorival Júnior tem se virado para montar o Corinthians para os jogos com muitos desfalques, se virado com os jovens jogadores das categorias de base. Então o Dorival tem acompanhado os trabalhos com maiores frequências do Sub-20, também o Sub-17, ele acompanha também as outras categorias, mas aí já são idades que os atletas estão um pouco longe dos profissionais. O Dorival vem acompanhando e vem se virando com os jovens jogadores. Então, como ele está trazendo uma quantidade muito grande de atletas para trabalhar no CT,
alguns estão se destacando e já estão aparecendo nos profissionais. Temos um exemplo, o Guinegão. O Guinegão abraçou a oportunidade que teve e hoje briga pela titularidade. Vai estar suspenso para o próximo jogo, mas é uma dor de cabeça boa para o Dorival com o retorno do Yuri Alberto após ter feito cirurgia. Muitos atletas, muitos jovens tendo oportunidades. Dieguinho, o Bahia, o Jacaré, que agora voltou a ser relacionado, ele que com o Dorival não estava sendo relacionado, teve oportunidades com o Ramon. E o André Luiz, jovem, de apenas 19 anos, que fez a sua estreia nos profissionais no último sábado, na vitória contra a equipe do Fluminense, muito bem em campo, elogiado, e nos trabalhos do dia a dia do CT também elogiado, está despertando interesse de clubes da Europa. Pelas informações do UOL, o Sporting de Portugal já está acompanhando bem de perto a situação do jogador, que ainda não existe nenhuma proposta oficial, mas já estão acompanhando, aliás, o Sport já está acompanhando e outros clubes também de Portugal, outros clubes da Europa também estão de olho no jovem jogador, que tem uma capacidade de marcação muito forte na marcação, excelente na saída de bola, um jogador de infiltração muito inteligente. Então, André Luiz, que mal estreou pelos profissionais, já está despertando interesses de clubes europeus. Minha opinião quanto a essa informação de que clubes da Europa já estão monitorando o André Luiz, mais precisamente o Sporting, que em breve pode até fazer uma proposta, ainda não tem proposta, é só sondagem, é a seguinte: além da qualidade que os jogadores têm, por exemplo, Guinegão, já quem diga que o Corinthians recebeu uma proposta do Zenit por ele de quase 100 milhões, e agora essas informações do André Luiz, ao meu ponto de vista, além da qualidade dos atletas, tem também a facilidade de tirar jogadores do Corinthians, jovens jogadores, por valores baixos. O Corinthians tem a fama de vender jogadores baratos, isso eu não preciso ficar detalhando aqui para vocês. Então, além da qualidade dos atletas, tem a questão do Corinthians ter a fama de vender mal. Então, as equipes já vêm rapidamente para tentar tirar o quanto antes. Ao meu ponto de vista, o Corinthians não tem que facilitar. Se o Sport amanhã apresentar uma proposta, é o valor da multa rescisória, 100 milhões de euros, mais de 630 milhões de reais. Não tem conversa, menos do que isso. Capitão, você está dizendo que ele vale hoje 630 milhões? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando é o que ele está avaliado. Hoje ele vale. O contrato dele está 630 milhões. Então, o que eu falo para vocês, o Corinthians não pode perder dinheiro. O André Luiz mal estreou dos profissionais. Então tem que dar um tempo, esperar um ano e meio e ver o desenvolvimento do jogador para aí sim ganhar muito dinheiro. Se alguém quiser comprar agora que é o momento de ele estar iniciando a evolução, aí o Corinthians para mim tem que vender pelo valor da multa rescisória. Caso contrário, não tem nem conversa. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Davi Luiz mais uma vez se declarando ao Corinthians, e o Renato Augusto se aposentando do futebol, e sobre essas informações que clubes da Europa já estão de olho no André Luiz, mais precisamente o Sporting. O que vocês pensam em relação a isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!